Vez e voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo. Olá! Sobre a água que passa embaixo das palafitas que abrigam centenas de famílias na zona noroeste de Santos, o incêndio começou na noite do último dia 20 de abril. 125 famílias foram afetadas pelo fogo e viram seus barracos queimarem. Realidade constante no dia a dia da favela do Dique da Vila Gilda, maior comunidade de palafitas da América Latina, com 26 mil pessoas. Para falar sobre essa dura realidade, eu converso com o líder comunitário Givanildo Batista. Givanildo, obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui, Ratão. Givanildo, explica uma coisa. O que acontece? O que faz ocorrer tantos incêndios assim? Olha, a precariedade da área periférica, né? A gente está num maior complexo de palafitas, onde o material, combustível, que você encontra em qualquer lugar, madeira seca, colchão, plásticos. Então, isso é muito... você consegue... esse material consegue pegar fogo com muita facilidade. Sim, e geralmente as pessoas compõem os móveis, né? O lugar onde eles moram com esse material, né? Vai juntando e vai montando, né? Sim, sim. Quem não tem condição de comprar os madeiris, caibros, vigas, ela utiliza do material que encontra. Porta de guarda-roupa, lona, plástico. Então, tudo que é possível para fazer a manutenção das suas casas, ela utiliza esse tipo de material. E também pode ocorrer também de as ligações, né, elétricas, né? Também sem os cuidados, né? Feitas de qualquer jeito, enfim, uma pessoa não sabe, não é técnica, né? Isso Exatamente. também influencia bastante. Normalmente, quando acontece algum acidente com incêndio nessas áreas, nunca se sabe de onde vem. Está se investigando, mas normalmente é curto-circuito. Com madeira seca ou um fio, uma instalação que foi feita com uma pessoa que não é capacitada para isso, não tem conhecimento técnico, faz de qualquer forma, sem isolamento, o fio sobrecarrega, que é fio com bitolas muito, muito finas, sobrecarrega, então pega-se fogo. Perfeito. O que a prefeitura deveria fazer, já que não consegue viabilizar a moradia para tanta gente, né? O que deveria ser feito? Olha, como nós sabemos que o déficit habitacional na cidade é muito grande e as áreas de palafitas elas são muito vulneráveis a essa situação, tanto é que nos últimos anos, pelo menos grandes incêndios, acima de 100 moradias foram afetadas. Teve incêndio que teve até 250 moradias afetadas. Então, o que deveria ser feito? Existe um projeto que foi muito atuante na Zona Oeste, chamado de NUDEC. Seria o grupo de pessoas, de moradores, são capacitados, são treinados em combate a incêndios, em princípio de incêndios, com extintores e para atuar nessas áreas. Então, isso deveria ser bem mais efetivo para que, quando acontecer esse tipo de acidente ou incêndio, eles tivessem capacidade e tivessem condições de conter isso antes que aumentasse. Esse NUDEC chama-se Núcleo Comunitário de Defesa Civil. Correto. Você acha que fornecendo, por exemplo, extintores, né, ou algum tipo de equipamento em locais diferentes, né, em vários, cada 10, 15, 20 barracos ter uma pessoa com esses equipamentos, isso resolveria bastante? Sim, sim. E já aconteceu, porque na própria Lemoa, onde a gente atua, até 2015, tinha um núcleo da Defesa Civil lá. Então, alguns focos de incêndio foram contidos com esses extintores. Então, a Defesa Civil, junto com a Prefeitura, ela tinha uma parceria com a empresa de extintores, ela criava os NUDECs, treinava aquele pessoal e deixava esses equipamentos. De 2015 para cá, isso não foi mais feito. Então, essa parceria, eu acredito que não haja mais, porque se você consegue que esses grupos estejam treinados, tenham esse equipamento nos locais, você imagine quantos carros de bombeiro, quantas pessoas precisam ser deslocadas para um incêndio desse. Se você conseguir fazer com que ele não ocorra,
o prejuízo é bem menor. Você tocou num assunto interessante agora, que é a questão dos carros de bombeiros. Às vezes até o carro de bombeiro e o socorro fica difícil, né? Chegar nos locais, né? Porque nós temos, desde o caminho da Mangue Seco, Butantã, até o caminho da divisa, para chegar um carro de bombeiro ali, é impossível, não passa um carro de bombeiro, porque as ruas são muito estreitas. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que trazer um caminhão-bomba para ligar suas mangueiras para combater o incêndio. E até ele fazer todo esse processo, você imagina quantas casas foram? Exatamente. Você sabe por que parou assim no Dex, cara? Olha, não tenho essa informação, Atom. Tá. Quais os outros problemas que as pessoas que moram lá, além dos incêndios, né, sofrem nas palafitas, cara? Bom, a gente imagina inúmeros, né? Mas Sim. que você que conhece bem, qual é o mais complicado? Os maiores problemas na verdade, é falta de moradia, né? Porque é o seguinte, as pessoas não vão para uma favela, não vão morar num palafita porque querem. Então, como o déficit habitacional é muito grande, hoje não se consegue construir a quantidade de moradia suficiente para atender essa demanda. São 26 mil pessoas lá. O déficit habitacional chega acima de 14 mil pessoas. Então, como é que você vai construir anualmente 14 mil moradias se você não tem uma área? Inclusive, perdemos 4 quilômetros de áreas aqui em Santos, que era do SPU, que foi passada para o município para ser construída moradias sociais, populares, e não foi feito, foi perdido o prazo para isso. Então, o maior problema da habitação é esse, que não tem área para ser construída, o custo de vida aqui em Santos, ou na cidade de Santos, ou no litoral é muito alto, as pessoas vêm para cá para um aluguel, não conseguem pagar o aluguel, vêm para palafitas. Aí entra outro problema, aí você consegue construir algumas unidades e você traz as pessoas para essas unidades. Mas vocês não as preparam para uma nova realidade. Ela está num palafita, está na favela, onde você não paga água, não paga luz, não tem nenhum custo. E você não prepara essa pessoa para uma nova realidade, que ela vai ter que pagar suas prestações do seu imóvel, você tem o gás, tem a água, tudo isso, e você não prepara. E você dá mais uma dívida para essa pessoa durante 30 anos. Ela vende e volta para a palafita. Exatamente. O que nós, nas nossas atuações, o que nós discutimos é isso. As pessoas não querem morar em palafita, mas elas também não querem ir para uma unidade, que vão passar 30 anos pagando, e muitas dessas pessoas, elas vivem da coleta de material reciclado. A sua renda não passa de um salário mínimo. Entendi. E, em média, o custo para você manter uma unidade dessa é entre 600 a 800 reais. Só de prestação? Entre prestação, água, luz. Então, metade compromete metade do salário mínimo, né? Exatamente. Em alguns casos, muito mais da metade da sua renda. Como é que você vai manter uma unidade dessa? Ou seja, a única alternativa seria baixar esse custo, né? Sim. O que nós discutimos, por exemplo, que essas moradias elas sejam feitas de uma forma que, se eu preciso de uma área e a pessoa tem um imóvel ali, que eu abata uma parte desse valor, pelo menos do material que essa pessoa teve que gastar para construir sua unidade, ponto. E a segunda é preparar essas pessoas. Se elas não são capacitadas, não têm estudo, vamos preparar. Todo projeto, ele tem médio e longo prazo. Então, se eu vou ter que fazer uma intervenção naquela área, e eu já sei as pessoas que vão sair, trago essas pessoas, capacito. Se elas não estão em estudo, vamos colocá-las, vamos capacitá-las de alguma forma, dar uma profissão para elas, para que elas possam manter suas unidades. E criar empregos para que elas possam fazer isso. E outra questão é tirar do seu convívio social. Porque se eu pego uma pessoa que tem um custo de vida que é baixo, e eu tiro ela, por exemplo, da Zona Noroeste, e ponho no Gonzaga, ela não vai conseguir se manter. Porque o custo é muito alto, né? Muito alto. Nós temos o exemplo da antiga favela do Caldeirão do Diabo, que é a Vila Santa Casa. Como é que eu construo um conjunto aparentemente bonito, bem localizado, numa área nobre, para pessoas que a renda dela já é difícil? E ainda eu construo com elevadores. Durante 5 anos, e está sendo uma discussão agora, que para quem vai fazer a manutenção desses elevadores? Exatamente. É um condomínio, né? Um condomínio. Com todos os custos de um condomínio. Então você acha que uma pessoa que estava morando praticamente num cortiço, no Caldeirão do Diabo ali, você acha que essas pessoas ela vai ter condição de manter aquele imóvel? Então não dá. Então o que nós discutimos é isso. O convívio social, se eu tenho um terreno
numa área nobre, que eu faça uma permuta. Tem áreas no Zona Oeste, tem área que o custo de vida é menor, eu faço a permuta, pego essa área, construo e não tiro também aquelas pessoas do seu convívio. Entendi. Onde conhece a vizinhança, onde tem conhece os comerciantes, né? Tem todo um trabalho ali, Sim, né? sim, sim. Acostumado. Givanildo, explica uma coisa. Seria o certo você, já que não tem como tirar as pessoas, né? Já estão praticamente consolidadas essas ocupações, enfim, fazer mutirões para construir uma habitação melhor, né? Mais sólida, mais segura. Isso seria uma alternativa? Sim, sim. Ajudar os moradores a construir a sua casa do jeito certo. Sim. Né? Do jeito certo. Lógico, respeitando o meio ambiente direitinho, né? Enfim, um trabalho amplo, né? Seria possível? Sim, sim. Uma das minhas formações é edificações e desenho da construção. Isso é possível, porque nós temos muitas áreas, até o Ministério Público existe a discussão que em área de preservação que foi degradada, você tem que repor. Mas tem área que não tem mais condição. Nós vimos o resultado agora da ponte que foi feita ali no Rio São Jorge. A ponte foi feita. E foi no Jardim São Manuel, na João Carlos. Tem áreas ali que não tem condição mais de ser reposta. Então, o que acontece? Eu preparo aquela área e faço projetos para que a comunidade ela tome posse de vez daquela área. Unidades sobrepostas, com segurança, projetos que eles mesmos possam construir. Sim. E, através disso, abater nos valores das suas unidades. É possível. Entendi. É só ter vontade, principalmente vontade política. E a pessoa que recebe um salário mínimo, que você falou trabalha com reciclagem, ela tem que construir conforme o tempo dela, né? Sim, sim. É mais demorado, vai ter que comprar as coisas devagarinho, porque o custo é alto, mas pelo menos, numa projeção de 5, 6, 7 anos, ele vai ter um lugar digno para morar, com segurança, né? Com cara de casa, né? E não de qualquer jeito, com material de qualquer jeito, que pega fogo, enfim. Eu acho que é o caminho, ou não? Sim, sim, porque nós temos construções hoje, a tecnologia não nos permite que você construa uma casa em 24 horas com segurança. É mesmo? Sim, as pré-moldadas você consegue construir com material que não é inflamável. Então você consegue construir, mas para isso você tem que ter um projeto, uma área que você possa disponibilizar e projetos que contemplem a periferia e a área periférica. Mas a gente sempre entra no seguinte ponto. Não existe uma política habitacional aqui em Santos que queira contemplar as áreas periféricas, porque desde o Mangue Seco até, que é o Butantã, onde foi construída agora a Avenida Beira Rio, qual o intuito do atual governo? É que toda aquela área ali, ela seja removida e a Avenida Beira Rio, ela seja ampliada, para que todas aquelas palafitas saiam. Mas para onde vão essas pessoas? Exatamente. Aquela área está degradada. Ou seja, está faltando vontade política de resolver essa Sim. questão. A gente sabe o tamanho do problema, não é? É grande. Mas se tivesse vontade política, eu acho que em 2 mandatos resolveria. Sim, olha, com vontade política e iniciativa, porque não adianta só ficar falando na falácia. A gente sabe que existe o problema, existe o déficit, mas se você não botar a mão na massa, você não resolve. Ficar só falando, porque é o seguinte, nós temos, eu te dou um exemplo, foi construída a Avenida Beira Rio, atrás do Ilha Alto ali. O Mangue Seco pegou fogo, ficou alguns anos se preparando para fazer essa Beira Rio e a ponte, tá. Mas toda aquela área ali, a princípio iria ser revitalizada. Sim. Não foi. Foi construída a Beira Rio. Olha só como ficou aquela obra ali. E por que não pode ser feito para moradia? Então, existe uma contradição que para grandes obras, eu posso utilizar essas obras. Eu posso usar essas áreas para ser construída. Mas para moradia eu não posso. Eu não posso pegar uma área que está degradada, prepará-la, transformá-la e construir com áreas de lazer, normal, né? O verde, sim, né? Sim, e nós temos o exemplo do dique da Vila Gilda, as primeiras construções que foram feitas lá. O que foi feito naquele governo? Pegou-se as pessoas, construiu-se ali, ficou ali mesmo. Pena que não deu prosseguimento. Eu acho que aquele modelo de construção para o convívio social de quem já morava ali, perfeito. Ok. Perfeito. Givanildo, a gente vai falar de outra questão. Falando de fogo, vamos falar de água. Perfeito? Água, enchentes. Houve aquele viaduto na entrada da cidade, né? Foi construído, já foi entregue, mas pelo jeito, você sempre falou isso, eu conheço você há um tempo, que aquilo não ia se resolver, a questão das enchentes ali não resolveu mesmo, e não vai resolver. Não vai resolver.
Primeiro, qualquer gestão que entre, que tenha boa vontade, ela vai amenizar. Resolver não vai. Porque aquela área ali é a parte mais baixa. Ponto. E outra coisa. Quem é de construção, de obra, sabe o seguinte. Quando você pega algo e você impermeabiliza, você transforma aquela área ali num local que não vai absorver água. Ponto. Porque aquela área ali enchia algum tempo, alguns anos atrás, e baixava muito rápido. Porque toda aquela área ali, ela não tinha asfalto, não tinha muito asfalto. Então, chovia-se, o solo absorvia, acabou. Escoava. Escoava. O estuário. Exatamente. Hoje não. Está tudo com manta asfáltica, a tubulação, ela não suporta toda aquela água. É o seguinte, você pega toda aquela água que desce do morro, joga mesmo trocando, do jeito que foi feito agora, trocando a tubulação, refazendo toda a drenagem, mas aquelas águas do morro, toda a chuva, vai para aquela tubulação. E ela vai para onde? Sobrecarrega. A tubulação chega ali, mas ela chega no estuário, chega dois rios que tem ali, o Leeiros e o São Jorge, ela não tem saída. Então, é como se fosse uma parede. A água vem e para aqui. Como ela não pode passar por causa do estuário, que é a parte mais baixa, porque ela dá retorno. Você falou uma coisa, antes de entrar no ar aqui, você falou uma coisa interessante. Começou essa obra pelo telhado, é isso? Exatamente, porque nós sabemos que esse projeto, Nova Entrada de Santos, ele tinha um outro nome, que era Santos Novos Tempos. É verdade, Então, já se sabia que ia haver esse problema. Então, se eu sei que o problema ali da macrodrenagem é complicado, eu entro primeiro com a macrodrenagem. Se eu tenho que resolver alguns problemas, licenças e tudo mais, primeiro eu resolvo a parte burocrática. Faz os testes, todos os exatamente, testes, né? Exatamente. Espera chover bastante, ver onde estão os erros, né? Onde pode ser melhorado. Só existe agora, só existe duas vertentes para sair aquela água. Seria o Rio São Jorge, que deságua ali na Vila Lemoa, e tem até uma parte que passa ali na Boris Kaufmann, que pode ser utilizada, e o Rio Leeiros. O Rio Leeiros é a parte mais crítica, mas nós temos a linha férrea, a RMS. Então, o que se discute agora? Fizemos tudo que precisava, o município fez tudo o que precisava. Mas agora precisamos entrar na área federal. Calma aí, mas a área federal deveria ser a primeira. Autorizar, usar a área... Exatamente. Como é que, por exemplo, eu vou fazer uma obra, eu faço minha casa dentro de um lote, sim, mas eu sei que para sair do meu lote eu tenho que passar pelo seu quintal. Então, se eu não permitir... Primeiramente, eu não tenho que falar com você, Raton. Eu estou fazendo a minha área aqui, você me venderia, me cederia, me daria a concessão dessa área para que eu possa passar aqui. Se você não fizer isso, eu vou ficar com a minha casa linda, maravilhosa, e não vou para lugar nenhum. Eu vou ter que comprar um helicóptero e passar. Foi o que aconteceu. Como é que eu vou fazer embelezar a cidade, embelezar a Zona Noroeste, fazer a entrada da cidade bonita, se eu não converso com o governo federal e falo assim, olha, eu preciso fazer essa obra aqui. Então, vamos primeiro fazer essa aqui, para que eu possa trazer a obra que já está em projeto, para a gente só interligar? E não fizeram isso. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Agora, a parte do município foi feita. Agora, o federal e o estado têm que se unir, mandar dinheiro, para que a gente possa fazer a obra. Eu não entendo isso. Entendi. Então, até vir dinheiro, até liberar, isso vai se arrastar por alguns meses, né? Se é que vir meses. Raton, eu sou até meio pessimista. Eu acredito, porque aí é onde vem. Existe o ASAI, que precisa fazer o piscinão ali, e a central de bombeamento, a estação elevatória. Já existe nos bastidores que talvez o ASAI não ceda aquela área ali. Existe talvez uma permuta para eles cederem a área, fazer o piscinão, para se fazer essa obra. Aí tem o outro problema do federal liberar, porque é o seguinte, a MS, o transporte de vagões e de cargas ali é muito grande. Você acha que eu vou parar tudo que eu faço, a parte financeira, para fazer aquela drenagem? Tem razão, vai ter que parar, né? Parar o transporte. Quantos meses eu vou ter que parar para tirar os trilhos, botar as manilhas, fazer todo esse trabalho para que eu possa conduzir essa água? E quem vai custear o meu prejuízo? Por onde eu vou levar a minha mercadoria? No porto. Exatamente. Como é que eu seja, vou... Criou-se ali uma sinuca de bico. Vamos dizer assim. Exatamente, porque é igual eu falei para você, não se constrói uma casa pelo telhado, se constrói pela fundação. Todo o projeto você começa pela fundação. Então, se você não fez isso, então, as pessoas que estavam acreditando que esse projeto iria resolver o problema da enchente da entrada de Santos, e causou mais problemas, porque
Antes era só na entrada de Santos. Agora você vê que toda a Zona Oeste ela alaga. Meu Deus, piorou. Piorou? Piorou. Então você vê que locais da Zona Noroeste que não alagavam, hoje alaga. Porque você impermeabilizou tudo que precisava, você fez os canais, mas a quantidade de água é muito grande para que você conduza numa área baixa. Perfeito. Ok, Joanildo, muito obrigado pela sua participação aí. Vamos ver, eu tenho esperança, né? Só tendo esperança mesmo. Olha, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu estou tentando ter esperança, na verdade, né? Porque eu estou naquela área há 34 anos, vi tudo aquilo ali ser modificado, ou entrar algumas gestões e prometerem coisas que não são possíveis. Na minha profissão, na minha área, eu sei que algumas são possíveis, amenizar sim, acabar não. Sim. Mas estou buscando esse pouco de esperança. Ok. O Vez e Voz termina com a seguinte frase: os barracos das palafitas não obrigam só a pobreza. Abrigam trabalhadores, mães e pais de família que trabalham com nobreza, muita nobreza, que buscam honestidade e seu pão. Abrigam seres que não podem ser esquecidos, que não podem ser direitos suprimidos na ausência de saúde e educação. A frase de Rodrigo dos Santos Dias. Obrigado. Obrigado. O Vez e Voz fica por aqui. Curta, compartilha, www.diariodolitoral.com.br, redes sociais. Mande sugestão de pauta, entrevistado pelo 99146-7060. Até a próxima sexta. Tchau. Vez e Voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo.